Volta. Deixa eu botar quadrado. Vamos lá. Bom, para você que chegou aqui do nada e não tá entendendo o que tá acontecendo, sim, esse é o primeiro vídeo desse canal, um pouco diferente. Na verdade, tinha um plano de fazer um vídeo de apresentação, mostrando quem eu sou e qual o propósito, blá, blá, blá. Mas isso vai ficar mais pra frente, que no momento eu preciso falar dessa série. Oi, meu nome é Andrei e essa é a mesa que eu criei pra gente poder falar sobre cinema, narrativa, audiovisual e, quem sabe, propósito de vida. Cara, eu queria começar contando um pouco da minha história com The Last of Us, né? Eu tenho só 22 anos, sou de 2003, por mais que eu tenha essa cara de acabado. Então, quando o primeiro The Last of Us saiu, lá em 2013, se eu não me engano, eu ainda era criança, né? E como boa parte da minha geração, não tinha o console da época pra jogar o jogo. Tipo, The Last of Us saiu pra PlayStation 3 e eu tinha acabado de ganhar um PlayStation 2. Só que mesmo assim, desde sempre, o YouTube foi a minha forma de entretenimento favorita, depois dos filmes e séries. Então, talvez assim como você, eu cresci assistindo as gameplays dos jogos que eram lançamento, mesmo sem poder jogar. E foi através do canal do BRKS Edu que eu conheci The Last of Us. E aí eu lembro do Andrei, criança, pequenininho, observando aquele mundo, achando os gráficos de Play 3 surreais, já que o que eu estava acostumado diariamente era o Bomba Pet 100% atualizado, e já me conectando, né, com a história daqueles personagens. Então me apaixonei pelo primeiro jogo e pensei, bom, acabou por aqui, nunca mais vão lançar algo novo. Até que veio o anúncio do segundo jogo e a gente pensava, bom, o que é que eles têm de novo pra agora? A gente só não imaginava que o jogo viria exatamente no primeiro ano da maior crise financeira e de saúde do século. Então, em 2020 era lançado The Last of Us Parte 2. O meu contexto em 2020 era de um adolescente saindo do ensino médio e que já tinha mais ou menos 2 anos de caminhada na área da comunicação e da criação de narrativas. Isso aí é sobre a minha história, mas em outro vídeo que deveria ser esse, mas não é, a gente conversa. Cara, e aí o segundo jogo veio como um soco no estômago de todo mundo que esperava uma coisa, imaginava que seria uma progressão da história do Joe e da Ellie, agora se entendendo realmente como uma família e quais desafios aquele mundo ainda podia oferecer pra eles, mas na verdade foi bem o contrário. O que dividiu a fanbase, né? Talvez se você não tenha jogado nem assistido a série, aqui vai entrar um pouco de spoiler, principal spoiler, mas eu preciso falar sobre isso. O Joel morrer no começo do jogo não era esperado por quase ninguém, eu imagino. E pra mim o maior trunfo de The Last of Us Part 2, além de todas as suas mensagens, dos seus personagens secundários e tudo mais, da sua vilã que é incrível, é fazer a gente continuar engajado numa história, numa narrativa, mesmo depois que o seu protagonista tinha morrido. E fazer você se importar tanto com ela naquele momento que você ficar revoltado no momento que você para de jogar com ela e tem que jogar com o antagonista. Tudo bem, The Last of Us é uma obra de arte, uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos, uma das maiores representações do ser humano nos videogames, mas vamos pra série. Bom, quando a primeira temporada foi lançada, ou melhor, um pouco antes, né, quando ela foi anunciada, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Mas como veio da HBO, que tinha vindo de uma sequência de lançamentos muito bons, né? E um dos principais nomes envolvidos no projeto era o Craig Mazin, responsável por Chernobyl, excelente série se você não assistiu, por sinal, que retrata uma sociedade de forma semelhante, a gente pode dizer assim, do ponto de vista de ser seco, de ser real, de ser muito visceral da forma como acontecem as coisas. Então eu dei uma colher de chá, encarei com bons olhos e fui seguindo a série ao decorrer do lançamento. E realmente, pra mim, a primeira temporada de The Last of Us cumpre muito bem aquilo que ela foi planejada, que é evocar o sentimento do jogo para aqueles que já tinham jogado e conseguir trazer a imersão dos jogos e principalmente o core, o centro dos personagens principais, pra tela através dos seus atores e do seu roteiro. E aí, quando acabou, a gente ficou na expectativa quando a segunda temporada vai chegar e o que eles vão fazer dessa vez. Chegamos no final do ano passado para esse, quando a gente começa a ter um pouco mais de informação sobre a série, como que vai ser, algumas polêmicas envolvendo a escolha de alguns atores, e até aí tudo bem, a mesma coisa aconteceu na primeira temporada, mas eles se provaram muito competentes no que eles queriam fazer. E aí a colher de chá, vamos assistir a temporada, tava muito empolgado e foi uma decepção quase que completa. E aí, só um disclaimer rápido, isso não tem a ver com eu ser, sei lá, sommelier de videogame, que queira que as cenas sejam exatamente iguais, que tudo seja milimetricamente calculado. Acho que não, inclusive na primeira temporada eles mudaram muita coisa, acrescentaram muita coisa. Tem o episódio 3 do Bill e do Frank, que é totalmente conteúdo original, e isso não incomoda. Se for uma mudança legal, se for uma mudança bem-vinda, que não descaracterize os personagens, tá tudo bem, a gente segue, a gente fica feliz. Mas, cara, o que eles fizeram na segunda temporada com alguns personagens, com o Joel, mas principalmente com a Ellie, foi cruel. A Ellie, que no jogo realmente parece ter crescido, enquanto no primeiro ano ela era uma adolescente, agora ela, como essa jovem, né, mas que já tem muitas responsabilidades dentro do grupo de pessoas que ela vive, na série você não consegue enxergar muita mudança.
E aí, pra mim, obviamente, você tem uma pequena parte que tem a ver com a aparência da atriz. Por mais que tenha a idade que a Ellie tem nos jogos, ela parece muito mais jovem, né? Mas principalmente por conta desse roteiro que fez muito mal a personagem e até mal pra atriz, né? Porque ela tá recebendo vários hates por aí de um bocado de gente maluca, sendo que, na verdade, a culpa não é dela, a culpa é do texto que deram pra ela. Como atriz, ela é muito boa, entrega nas cenas que precisa entregar, tem variação dramática, consegue evocar os sentimentos da forma como deveria ser, assim como já era na primeira temporada. O problema em si tá no roteiro, tá no texto. E aí, cara, desculpa, você pode ter a melhor ambientação, que é fantástica, você pode ter uma direção de fotografia acertadíssima como é, você pode ter até direção de cena mesmo, você pode ter ótimos atores, mas se o texto é ruim, fica difícil de salvar. Pior ainda quando as pessoas têm base de comparação, que é o jogo, cuja principal característica positiva é exatamente o roteiro. Enquanto no jogo, logo após a morte do Joel, você vê ele sentindo tudo aquilo, presenciando todo aquele sofrimento, passando pelas fases do luto e se revoltando e querendo logo no dia seguinte, cara, e encontrar as pessoas que mataram seu pai, aqui na série eles decidiram fazer um time skip de 3 meses, fazendo com que uma das principais características de The Last of Us, que é o senso de urgência, que as coisas precisam ser resolvidas logo, vá totalmente embora, cara. E aí, desculpa, a Ellie não tem mais peso emocional, nem ela, nem nenhum dos personagens parece se importar muito mais com aquilo, a não ser a Dina, que no jogo era a personagem que estava ali como suporte da Abby. Que Abby, mano? Ellie. E agora parece que é o contrário. Parece que a Dina assumiu o papel de protagonista e a Ellie é a coadjuvante que tá seguindo ela ali. O que faz com que a construção da personagem não seja coesa. Porque você vê nos primeiros episódios ela totalmente sorrindo, ela totalmente de boa, papapá, e do nada eles metem a vingança da mesma forma que é no jogo. Só que no jogo faz sentido, porque foi construído para aquilo. Na série fica muito abrupto. Parece que são duas personagens diferentes que eles decidiram no meio do caminho. Opa, vamos mudar. Além disso, tem outras 3 coisas sobre essa temporada que eu queria comentar que me incomodaram bastante. Primeira coisa, aparentemente a Ellie ficou burra. Cara, a menina que foi treinada pelo Joel, que tinha todo o entendimento de como a batalha funciona, e que entendia de estratégia, e que entendia de localização, agora parece que não sabe de nada. A Dina é quem toma esse papel mais uma vez, deixará na mão da mulher grávida que ela devia proteger, na verdade. Segunda coisa que eu não gostei, a forma como eles inseriram os flashbacks. E aí, cara, eu vou ter que comparar, não tem jeito. Os flashbacks no segundo jogo, eles são colocados progressivamente. Você vai acompanhando a história e quando algo no momento presente é correlacionado com aquele flashback em específico, eles inserem e aí você entende por que aquele personagem no presente está sentindo aquilo que ele está sentindo. Porque no passado ele passou por aquilo. Pra ter um exemplo na prática, sabe aquela cena que a Ellie tá no teatro e ela vai começar a dedilhar Future Days? Naquele momento que ela vai dedilhar no jogo e ela não consegue, a gente vai logo pro flashback pra entender que o Joel cantou aquilo no aniversário dela e por isso aquilo remete a ele diretamente. Só que na série eles perderam essa oportunidade, a cena dela tocando parece meio sem sentido, você não entende exatamente, e lá na frente eles vão colocar um episódio inteiro de flashbacks que é maravilhoso, talvez seja o segundo melhor episódio dessa temporada, mas que poderia ter sido muito melhor utilizado sendo diluído entre os episódios da série. E a terceira coisa que eu não gostei, inclusive era uma mudança que eles poderiam fazer e que eu acho que faria muito mais sentido para a narrativa da série é o seguinte: intercalar a narrativa da Ellie com a narrativa da Abby. Porque para você que não sabe, no jogo funciona da seguinte forma: você acompanha a Ellie até determinado momento, chega no momento crucial onde elas se encontram, a Ellie já matou basicamente todos os amigos da Abby que estavam com ela no massacre do Joel, a cena corta e você começa a jogar com a Abby na mesma cronologia que você acompanhou com a Ellie, só que agora com essa outra personagem. No jogo isso faz bastante sentido, porque a ideia é que eles mostrem o outro lado da moeda, que em The Last of Us não existem vilões ou heróis, existem apenas pessoas sobrevivendo naquele mundo. Só que quando você traz isso para o modelo de uma série, acaba não fazendo tanto sentido, porque eles já explicaram tudo que eles poderiam explicar sobre a Ellie, sobre o pai ter morrido, sobre o Joe ter matado, ele era o médico, você já sabe de tudo isso pela boca dos personagens, só que você não vê. No jogo você vê. Então, já que eles já queriam dar essa passada de pano no começo, mostrar por que a Abby fez o que ela fez, cara, dilui a história. Mostra um pouco da Ellie, mostra um pouco da Abby, um pouco da Ellie, um pouco da Abby. Isso faria com que a gente ficasse muito mais hypado com a terceira temporada. Porque da forma como foi feito, basicamente a gente não sabe quem é a Ellie, não entende o que ela é, a gente não tem empatia nenhuma por ela, mas vamos lá ver a terceira temporada toda focada nessa menina, só porque sim. Inclusive, eu acho que o hype dessa série caiu bastante. A terceira temporada vai ter bem menos espectadores do que a segunda teve. Eu vou assistir? Eu vou assistir. Sou otário? Sim. Possivelmente terá vídeo no canal? Se ele existe até lá, sim. Mas é isso, cara. Eu espero que você tenha gostado. Eu queria começar isso aqui de uma forma diferente para mostrar um pouco da dinâmica que a gente vai ter aqui. A ideia é que não seja só eu falando, mas eu quero te ouvir nos comentários o que é que você curtiu dessa série, o que você não curtiu, se você discorda de alguma coisa. Vamos seguir o papo aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau.